o que eu vejo? Eu vejo muito na clínica essa coisa do amor, né? Eu acho que isso é muito legal, assim. As pessoas manifestam muito sofrimento em relação ao amor. Todo mundo quer amar, todo mundo quer ter alguém, né? Todo mundo quer ter uma pessoa, todo mundo se diz sedento por amor. Mas o amor, ele é totalmente amar e não sofrer, não existe. Amor e sofrimento caminham juntíssimos, no sentido do que, cara, tu tá amando, tu tá vulnerável, tu tá desamparado, tu tá fora do controle de tudo, tu tá entregue ao outro, né? É o eterno clichê. Exato. Mas as pessoas, poxa, as pessoas, nós também, né? Nós somos pessoas. A gente tem muita dificuldade de se abrir para receber isso, para dar isso, né? Para viver isso, porque isso significa, no mesmo instante, estar sofrendo, estar vulnerável, né? O amor traz um monte de sensações corporais que as pessoas não querem ter, e mais ainda num mundo que a gente vive, né? Tão cheio de tanques, tão cheio de condutas pré-estabelecidas. Então, assim, amar é, é isso, né? Amar é a abertura total para isso. E como é que se ama sem isso? Então, assim, como há uma contradição, como há uma hipocrisia nesse desejo pelo amor e como vivemos cada vez mais num sentido do não amor, né? Uhum. A gente Perfeito. vive cada vez mais distantes um do outro nesse aspecto. Perfeito. Né? Eu acho que isso cabe muito bem nesse sentido que tu fala também. Essas coisas caminham comigo. A canção Mística Paz, que é uma canção da minha parte solo, tá? Tem uma frase que eu falo assim, ó, neste mundo onde o amor se mistura com a dor, um eterno clichê. Porque eu acredito muito nisso, né? Não tem como desassociar. O amor, principalmente o amor romântico, né? O amor eros, esse amor que tem a ver com a outra pessoa, né? Ou com a mulher, ou com o homem, enfim, independente de qual seja homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, independente disso, tipo, esse amor, sabe? Ele é um amor que ele tá muito vinculado a essa situação de perdas, né? Também de perdas e ganhos, na minha concepção, né? É um amor muito mais volátil, eu acredito. Por quê? Porque ele tá ligado às individualidades também, né? Então, quando não se aprende com outros amores, só esse amor, eu acho que ele fica muito num nível superficial e um tanto hedonista também, que é aquela história de você querer só se satisfazer Narcísico. Isso. O amor Perfeito. narcísico, né? Entendeu? Então o outro você ama, mas ao mesmo tempo no momento em que fica meio ruim, meio difícil, meio a situação, daí tu já vai lá e já troca, sabe? Aí, eu não vou me estender tanto nessa história, mas eu acho isso muito importante para a vida, por isso que eu quero falar sobre isso, eu amo falar sobre isso, amo falar sobre amor, que é o quê? Se eu deixo a minha vida, se eu deixo a minha vida ser levada só por esse amor, é lógico, cara, que o match tem que ser um match muito eterno, assim, e aí a gente diz assim, que nada é eterno, saca? As coisas mudam, porque somos individuais, somos indivíduos. O Chico tem vontades dele que muda, que vai, e a pessoa que está do meu lado também, entendeu? Agora, o que me faz ter um amor duradouro quando eu falo sobre relacionamento? Estou sendo específico a relacionamento. Quando o meu amor não está só no nível eros, né? Porque essa é a viagem também, né? Para a gente, para nós, para os brasileiros, para o português, amor é amor, é uma palavra só, né? Para os gregos existem vários amores, né? Então tem o amor filéu, né? Que é o amor, aquele amor do pai, do filho, né? Que é um amor que, cara, é muito difícil ele ser corrompido, ele ser
arrancado, né? Tipo, eu amo meus filhos e nada vai mudar. Ah, mas ele se tornou um assassino. Cara, eu vou continuar amando meu filho, não quer dizer que eu concordo com o que aconteceu, mas eu amo ele, eu vou sofrer com ele, né? Então esse é um amor que é praticamente, é um amor que imutável, de certa forma, né? E tem o amor ágape, que é esse amor divino, que é esse amor que aí sim, aí ele extrapola tudo, e por isso que eu viajo nessa história de Deus é amor, se o teu Deus é contra o amor, aí nós não realmente não acreditamos no mesmo Deus, entendeu? Agora, se o teu Deus tem o nome A, B, C, J, não importa, mas ele é amor, aí a gente acredita, no, tipo assim, a gente tem um mesmo Deus aí, por quê? Porque é isso que para mim é o que rola, que serve. Então, o que acontece? Quando você tem essa consciência que num relacionamento não basta ter só esse amor, Eros, eu tenho que ter o amor filéu, que é essa coisa família, eu tenho que ter esse amor ágape, que é um amor altruísta, é um amor que é diferente do hedonista, né? O hedonista, ele quer, me dá, me dá. O altruísta, ele dá, eu dou para a pessoa, independente se ela vai me dar algo em troca. Aí, cara, equilibra muita coisa na vida, e aí a gente começa a salvar, a resgatar na sociedade um amor mais duradouro para uma geração que ele é, daí entra aquela história toda da liquidez, né? Aquela história que eu não tô, né? Eu amo aqui um pouco, amo um pouco lá, e isso tudo é chamado também de amor, entendeu? Uhum. E não deixa de ser, não deixa de ser amor, só que é um amor Eros, é um amor só momentâneo e que está muito ligado às minhas necessidades e aquilo que tem a ver também com o sexual, né, com o prazer sexual, mas não só o sexual, mas também com a parte de que a pessoa ela serve ainda para mim, ela se enquadra dentro do que eu acho que tem que ser, então tá legal. Quando ela não se enquadra mais, aí eu tenho que partir para outra. Aí se você não tem só esse amor dentro de ti, você entende isso, cara, e para mim isso é maturidade, daí se a gente for pensar nisso, é o quê? Cara, eu vou eu vou eu vou trocar ideia, eu vou relacionar de forma que a gente vai resolver os problemas, que a gente vai colocar na mesa os problemas, trocar ideias sobre os problemas, né? Porque o que não faz as pessoas estarem juntas é essa história, né? É não saber resolver aquilo que está dentro ou fora, né? Então, Uhum. é isso que vai fazer, para mim, é o que vai fazer ou vai resgatar relacionamentos hoje em dia que, que sim, eu acho que eu não estou nem falando aqui de ser monogâmico, não estou falando disso. Toda forma de amor, quem quiser ser, quiser ter vários amores, enfim, cada um se enquadra, mas dentro de um combinado que tiver, vai à luta, faz. Mas mesmo assim, mesmo não sendo só no monogâmico, né, para para quem tem mais de um relacionamento, a gente fala de relacionamento aberto, essas coisas todas, cara, se você não tiver essa maturidade, vai ser uma eterna troca, e aí eu vou te falar sobre aquela questão, assim, ó, e eu encerro de verdade esse assunto, que é aquela viagem que eu falei esses dias também, que é você estar se satisfazendo do vazio. Eu acredito muito nisso. Eu sou assim, eu acho que todos são assim, eu acho que todas as pessoas são assim. A gente está sempre disposta, é mais fácil se preencher do que é vazio. É Uhum. louco isso? Por quê? Porque para mim eu tenho a ideia do copo vazio. Copo vazio, agora não tem mais café, ó, terminou. Ele está vazio? Não, ele está cheio, mas ele está vazio. Ele está cheio de ar, não cumpre a função. A função dessa xícara é estar cheia de água, ou de café, ou de chá, ou de cerveja, não importa, de vinho, mas ela estar cheia de líquido. Aí sim ela cumpre o papel dela. Nós, Uhum. seres humanos, é a mesma coisa. Nós temos em nós, está no nosso DNA, ser nutridos de coisas que nos preenchem. Isso em todos os âmbitos. Se a gente pensar no físico, cara, se tu comer chocolate todos os dias e não comer mais só chocolate, tu vai morrer. Alguma coisa de ruim vai acontecer e tu vai morrer. Entendeu? Aí tu pensa assim, cara, mas olha só, eu tô me satisfazendo, eu tô me preenchendo. Tá, mas tu tá preenchendo com a coisa errada.
não cumpriu o propósito. Então, tu pode, de vez em quando, comer o chocolate? Claro que tu pode. Agora, se tu comer só chocolate, não vai dar certo. Entendeu? Tu tem que comer coisas que te nutrem o teu corpo. A mesma coisa o nosso espírito, a mesma coisa a nossa alma. E aí, quando entra em relacionamento, para mim, tá muito ligado a isso. Aos três. Ao físico, à alma e ao espírito. Então, se eu só me encho de coisas vazias, que é o quê? Ah, fica um pouco ali, um pouco lá, não tem problema, a gente faz isso, tá certo, a gente tem que conhecer, a gente tem que buscar, isso vai gerar maturidade pra gente também, mas se a minha vida for eternamente assim, cara, a não ser que você realmente tenha uma convicção plena de que você é uma pessoa para ficar sozinha, mas aí sozinho não precisa ligar pro contatinho, tá ligado? Então, quem é sozinho. Não tem essa necessidade. O que acontece? Pelo menos eu penso assim, tá? Só vai viver sozinho. Não precisa, entendeu? Agora, se tu tem, é porque você quer relacionar. Agora, relacionar da forma correta traz responsabilidade. E aí, quando traz responsabilidade, é isso que as pessoas não querem. Então, para elas é mais fácil eu relacionar rapidamente com algumas pessoas, me encher de vazio, vai ali, vazio, do que eu ter que assumir uma responsabilidade num relacionamento, ou não importa a forma que for, é que eu coloco isso, tá? Mas assumir essa responsabilidade, por quê? Porque aí você vai ter que responder, você vai ter que nutrir, você vai ter que agir da forma correta dentro do combinado, A2, A3, A4, A5, não importa, entendeu? E aí isso que as pessoas não querem, né? Mas o tempo vai cobrar isso da gente, tá? Eu já vivi muito tempo da minha vida assim, entendeu? E eu fui cobrado, entendeu? Eu tava morrendo já lá, tipo, tava assim, e aí eu cheguei, cara, não é isso que eu quero pra minha vida, eu quero poder reorganizar isso dentro de mim. Mas enfim, eu acho que é muita viagem também da minha cabeça para ficar falando aqui, misturando assuntos aí. Não tem nada de... No mundo natural e cotidiano pode ser tudo uma grande viagem, parecer, mas não tem nada de viagem, né? Isso aí que tu fala, Chico, Spinoza vai chamar de afetos passivos e afetos ativos. O que seriam os afetos passivos? É aquilo que nos traz prazeres momentâneos, né? Aquilo que nos enche. Falou, enche de vazio. Prazeres momentâneos, então eu vou na balada, eu tomo um trago, eu assisto série, eu curto as redes sociais, afetos passivos que fazem parte da vida. E existem os afetos ativos, que são esses afetos onde você não tem a gratificação a curto prazo, mas a longo prazo eles te levam para um outro nível, né? E aí a grande questão é que os afetos passivos eles vão tirando a nossa potência de agir na vida. Eles vão tirando a nossa potência de ser o que a gente é. Eles vão nos aprisionando em nós mesmos, né? E acho que é um pouco isso, assim, eu lembrei quando tu falava, né? Esses afetos ativos é isso, né? É o poder suportar esse mundo hedonista e não cair nele, né? É poder tomar o teu trago, mas ver que esse trago todos os dias pode ferrar com muita coisa. Então, eu acho que essa coisa do ativo e passivo é bem legal que tu falou, né? Lembrei disso. Mas, vamos pro segundo tempo, tá? Tá. Falamos de amor Vamos aí fazendo um longa-metragem aqui, quero ver quem vai assistir isso aqui do início ao fim. Eu também duvido. Paciência. Aí, estamos curtindo, né? A galera vai falar assim, puta que pariu, cara, de ficar escutando esses caras falar disso aí, não falo nada com nada, mas enfim, vamos lá. Faz parte, normal. Imagino que tu já deve ter feito muita música pensando isso também, né? Quem vai ouvir isso aqui? E depois tu se surpreendeu ou não? De fazer música direcionada para as pessoas? Não, de fazer música pensando para ti mesmo a mesma coisa que tu acabou de pensar agora. Mas quem que vai ouvir isso aqui, essa viagem que eu tô escrevendo? Essa loucura sim. que... Né? Cara, na verdade, eu acho, cara, agora tu tá me fazendo refletir uma coisa que eu acho que eu acho que eu nunca pensei isso do sentido, quem é que vai ouvir a minha música? Isso aqui não faz sentido nenhum. Mas eu acho que ao contrário, sim, ao contrário, tipo, por exemplo, Dia Feliz é uma canção que eu pensei assim, cara, eu quero fazer uma música que seja
realmente fluiu naturalmente nesse sentido, que era para abençoar a vida das pessoas, abençoar a vida das pessoas que escutassem ela, abençoar no sentido é aquilo que a canção se diz por si só, sabe? Isso sim. Agora, se você que está sei assistindo isso lá. aqui e ouvindo não conhece a música Dia Feliz, cara, sério, desliga agora e vai embora. Não assiste mais, né? Pelo amor Vai de Deus. lá e escuta e depois Escuta. volta. Cara, Ah. assim, ó, sou suspeito, né? Mas para mim é um dos maiores clássicos do rock gaúcho, sem sombra de dúvidas, cara. Para mim, assim, Que é legal. um hino, cara. É um hino, é um hino. É um hino, cara. Mas aí, pegando isso, Chico, então assim, não sei se tu quer terminar de falar. Não, é só eu falei. Então, eu quero essa coisa, General Bonimores, Chico, carreira musical, essa contradição lá que tu falou um pouquinho antes, eu quero botar aqui agora para a gente discutir um pouquinho. É muito difícil para o Chico abrir mão, por exemplo, assim, cara, tenho que fazer uma negociata aqui para poder fazer a minha música entrar, para poder, né, tira isso, bota aquilo. Acontece muito isso, é difícil, porque assim, quando eu vejo o General Bonimores, eu não tenho como não pensar em Los Hermanos, cara, sabe? E aí, tipo, passa assim um filme na minha cabeça, porque eu sempre curti muito. Então eu ouvia os caras sempre descendo muito pau no cenário musical como um todo, né? Eu lembro os caras falavam, para compor, os caras iam lá pro meio do mato, se isolavam sem TV, sem rádio, sem nada, para compor, para não ser afetado por nenhum evento ou ruído externo. Né? Eles eram muito originais, muito, né, naquilo que eles se propunham a fazer. Né? Então, assim, e poxa, a influência de vocês, o som de vocês, Los Hermanos, é tanto que tem na internet aí, tem um cover do Los Hermanos de vocês, que acho que é da a Flor, né? Cara, assim, ó, é igual, véio, é igual, não tem cover para matar aquele. Como é que é para ti esse processo? Como é que é para você na prática? Isso acontece? É difícil? Tem que negociar muito? Se tem, como é que é para ti isso? É tranquilo? Faz parte do business? Ou, cara, tu segue no teu coração e daqui eu não mudo um palmo daquilo que eu me propus? Mano, eu conversava isso inclusive antes também com a Jana. Eu sou muito intuitivo no sentido eu tenho ideias que vêm na minha cabeça e para mim é como se aquilo ali, cara, eu só vou entender às vezes anos depois por que que eu fiz aquilo. Então eu confio muito nisso. Muitas coisas que aconteceram na General Bonimores, tanto acho que em todos os sentidos, como a gente já falou, né? Tanto para ganhar quanto para perder, foram a partir dessa intuição, assim, tipo, cara, vou fazer isso, vou compartilhar isso com a banda, vou chamar esse, vou fazer aquilo, acho que o disco tem que ser assim, acho que a capa tem que ser assado, acho que a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo e outro, e aí dá tudo errado, e daí lá na frente se remonta, e aí era aquilo que eu estava viajando lá atrás, e o contexto geral do mundo parece que está conspirando com aquilo tudo que aconteceu, de forma assim, mais... Eu acredito muito nessa minha pegada, assim, desse meu feeling pro lance. Assim como tu falou no lance tipo assim, eu não sou psicólogo, eu não estudo psicanálise, mas eu tenho um feeling do bagulho, assim, e cara, eu vou surfando, entendeu? Não tenho medo de errar também, não tenho medo de falar uma merda e me corrige. Pronto, eu paro de falar aquela merda, entendeu? Lógico que hoje em dia a gente está muito naquele lance as pessoas elas te lacram já, elas te isolam e te condenam alguma coisa. A Bonimores passou por isso lá no início da nossa carreira. A Bonimores começou em 2009, final de 2009 para 2010. Já vai fazer 13 anos, e 13 é um bom número. 13 anos que a gente está aí na história do rock gaúcho, e não só do rock gaúcho, isso é muito legal também, porque a Bonimores ela não
Cobole Memórias é um lance que ainda a gente vai ter muita coisa para contar. Por quê? Porque o nosso som não se enquadra tanto assim ao rock gaúcho. A gente por muitas e inúmeras vezes a gente foi sim julgado e foi criticado por parecer com Los Hermanos, por exemplo, por ter uma influência. E isso, de certa forma, em muitos momentos, uh, a gente começou lá atrás, quando não tinha internet dessa forma hoje em dia, que os caras vão lá simplesmente e te anulam, né? E te transformam no Satanás e te excluem de tudo. Mas a gente sofreu isso na pele em vários lugares, pelo Rio Grande do Sul, onde a gente ia tocar, por ser esses caras que às vezes não contratarem a gente, porque vocês são os Los Hermanos, a gente odeia os Los Hermanos. Daí eu perguntava, mas por que vocês odeiam os Los Hermanos? Porque eu não gosto dos Los Hermanos. Porra. Você entende? Então aí que tá também aquela história, as pessoas elas nem se questionam por que tu não gosta dos Hermanos? Porque faz pensar, quem sabe, né? Não, porque eu sou do rock. Uhum. Tá, mas e aí? Tu gosta de Gilberto Gil? Não, Gilberto Gil eu gosto. E Gilberto Gil é o quê? É rock? Sabe? Então, e claro que uma boa parte desses nem o Gilberto Gil gosta, tipo assim, os caras muito toscos, assim, né? Tosco nesse sentido de pensar, entendeu? Não tem problema nenhum. Por exemplo, a gente ia tocar no lugar, a galera queria que a gente tocasse, sei lá, isso sempre, né? Toca AC/DC. Cara, eu não canto AC/DC. Mas eu posso fazer um outro rock pra gente curtir, beleza? Não, então tu não toca AC/DC, então é um bosta, então é uma merda, então é o Los Hermanos. Mano, isso pra mim é ignorância, saca? Daí tu pergunta pra eles de onde que é o AC/DC. Eles não sabem dizer de onde que é o AC/DC. Eles acham que o AC/DC é dos Estados Unidos. Entendeu? Os caras são, tipo, tosco, sabe? Eles não sabem bosta nenhuma. Mas enfim, mas eles são roqueiros de verdade. Então essa história do rock, a Bonnie Morris sofreu muitas vezes, sim, com esse estigma que nós não somos roqueiros de verdade, tá? E aí eu sempre perguntei, cara, mas o que é ser um roqueiro de verdade? Né? Me diz o que é ser um roqueiro de verdade. E aí, porque vocês são pop. Uma vez falaram assim, vocês tocam música pra guriazinha. Me falaram bem assim. E aí eu falei assim, que bom que a gente toca música pra guriazinha, porque afinal de contas os Beatles sempre tocaram música pra guriazinha, sabe? E se eu tenho que ter uma referência dessa galera, porra, então eu vou pros mestres, entendeu? Eu vou para as grandes influências de todo mundo, né? Só que, infelizmente, aí tem, cara, aí a gente vai entrar em várias situações de bairrismo, de sermos gaúchos. Os gaúchos são porre, são xarope pra caralho. Eu sou gaúcho lá de Passo Fundo, mas trato todo mundo com maior respeito, já dizia o Teixeirinha, né? Então, cara, existe toda essa questão do bairrismo, de ser preconceituoso com inúmeras coisas da vida, que são os machão, que são sei lá o quê, e isso também tem a ver com o rock pior ainda, entendeu? Porque daí é um nicho do mercado que se tu subir um pouquinho mais, se tu chegar, tem galera que tipo, não escuta o rock paulista, porque o rock paulista não é rock. Então, cara, então tu tem que se mudar para Inglaterra, entendeu? Vai se muda para os Estados Unidos ou para Inglaterra, entendeu? Vai lá para New Orleans, saca? Porque senão não, enfim, não faz sentido. Então sim, a gente passou por problemas assim de, de ter que lutar contra isso um pouco, sabe? Agora, eu não sei se essa foi bem a tua pergunta, tá? Mas eu fui indo para esse caminho. Pode ser. Aí a questão, por exemplo, dentro da banda, sobre composição, por exemplo, eu sempre fui o cara que mais compôs dentro da banda, sim. Eu sempre fui o cara que tive mais músicas, que apresentava mais músicas. Depois tinha o Jay.
o Jay também, tem algumas parcerias minhas com ele. Depois o Jay saiu da banda, aí o Dig e o Ali, que o Ali era o tecladista da banda na época, também tem algumas músicas, até no segundo disco ele tem ainda músicas. Aí o Dig, no primeiro disco tinha uma música, depois eu incentivo muito ele, incentivo muito o próprio Zé, que é o batera, a dizer assim, cara, vamos compor junto, vamos fazer isso, ou compunham, façam canções para trazer, né, para a banda, porque eu acho que isso, a Bonnie Morris é tudo isso, né, é essa junção de tudo. Então nunca foi um monopólio de ideias, tipo, eu que tenho que ser, eu que tenho que fazer, eu sou o cara, não, isso eu sempre estive aberto. Entendeu? Mas eu sempre fui, sim, uma liderança dentro da banda, né? Alguém que, de certa forma, tá ligado no caminho e fala, vamos por aqui, vamos fazer isso, vamos aquele outro. Né? Isso sempre esteve sobre mim, de certa forma. Hoje em dia, a Bonnie Morris tem novidades vindo aí, por exemplo, até. Tem gente que vai entrar na banda aí, vai ser muito legal. Tem pessoas legais, tem um cara muito legal que vai constituir. É o quarto disco? 3? Quantos discos são já? A gente tem 2 discos feitos, o primeiro disco e o segundo que foi dividido em 4 EPs, mas que é um disco, né, que seria o segundo. Aí a gente tem vários EPs, tem EP ao vivo, no Rio de Janeiro, tem EP acústico feito durante a pandemia, tem alguns singles lançados fora, e a gente se programa para agora, em 2023, gravar um novo disco também. Por mais que ele é lançado, porque hoje em dia a forma de se lançar tem sido assim, né? Lança um single, depois lança um EP, e assim, e depois a gente compila tudo e vira um disco. Essa é a ideia, né, principal de tudo. A gente não quer perder essa característica de fazer um álbum, porque eu acho que o álbum ele tem um início, meio e fim. Ele diz coisas que era para ser ditas naquele tempo, naquele momento e daquela forma. Então, a gente é meio tradicional nisso. Né? A gente gosta, né? A gente tá aqui, um monte de disco. A gente tem 2 compactos em vinil, lançados físicos. Tem o primeiro disco foi gravado em CD, tem CD também. Né? Tem ainda algumas cópias. Né? Por mais que hoje quase tudo é muito mais digital, o mercado do vinil ele cresce muito, cada vez mais. Aqui no Brasil parou, mas lá fora nunca parou. Entendeu? Ninguém jogou fora os seus discos. Aqui a galera jogou fora por causa do CD ainda. Entendeu? Enfim. Ali atrás aparece o selo 180, que é o selo que lança os nossos discos, que é demais, assim. Então, nesses processos de gravação, tem muita interferência ou do jeito que você botou, acontece? Interferência do quê? No som, no conteúdo do som. Você bolou o som, na hora de gravar, os caras, não, bota isso, acrescenta isso, vamos mudar isso, tira isso. Entendi. Como é que tu diz no processo de gravação com a banda. Isso. Mas partindo assim, no sentido de vamos deixar ele um pouco mais comercial, aqui tá, existe isso não? Cara, na verdade, a gente trabalhou sempre com alguns produtores, tá? Produtores musicais. Então, no primeiro disco foi o Rodrigo Chese, entendeu? Que é um baita sensacional, meu irmão, meu primo, na real, e baita profissional do rock, entende tudo. Gravamos o primeiro disco com ele, tá? Então o que acontece? Na verdade, as minhas músicas principalmente, elas já vêm meio encaminhadas, assim, elas vão ser mais ou menos assim, ó. Entendeu? Tem essa pegada aqui e tal. Aí o que um produtor, que é o trabalho que eu também faço com outros artistas, né? Acabo fazendo uma pré-produção com a própria banda ali e tal, né? Mas depois o produtor ele vai colocar ele vai também, por isso que a gente contrata um produtor, né? Para ele poder analisar e trazer os pitacos dele, ou dar o aval, não, é isso aí mesmo, olha que legal, faz isso. Né? Então, o primeiro disco foi com o Rodrigo Chese. Eu lembro que Dia Feliz, por exemplo, ela era o que ela é hoje. Mas quando a gente mandou para ele um MP3, eu tocando assim e tal, tem até hoje lá, tipo, bem tosco assim, mandei para ele.
E ele, cara, é essa música, a gente tinha 5 músicas para gravar. Ele falou, essa música que eu quero gravar com vocês. Beleza, a gente foi gravar Dia Feliz, um single. Primeiro single da Bonnie Morris. Ela nem existia ainda, nem tocava por aí. Né? Começamos já gravando uma música autoral. E aí, ele pegou aquela música e quis gravar ela. Daí ele falou assim, agora vocês se reúnam e faz uma produção, uma pré-produção entre vocês, com as ideias de vocês. Eu lembro que a gente chegou com uma versão completamente diferente para ele, assim, a música mudava de tom, tinha solo no meio, fazia assim, fazia assado. Por quê? Porque a gente foi lá e, agora a gente tem que, né, produzir, tem que trabalhar, e vamos fazer essa música ser uma obra assim, assim, assado, né? Quando a gente chegou e mostrou para ele a versão no estúdio, já a gente chegou lá para gravar a música, ele ouviu aquilo e falou assim, então, mas que música é essa? Essa é a música Dia Feliz, aquela do balão, ó, que a gente fez, agora a gente produziu assim. Falou, não, cara, vocês destruíram a música, eu quero aquela lá do MP3 lá, que era assim, ó, tchan, 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 olho pro céu, eu quero isso, entendeu? Isso é um Beatles Songs, cara, eu quero isso, como se vocês transformaram a música num Dream Theater aqui, entendeu? Com parte A, parte B, parte C, solo, não sei o que, e aumenta o tom e volta pro tom original, e faz o diabo. Então, foi o contrário do Diamante. Foram colocando coisa nela. Foi inventando. Então, aí o que aconteceu? Ele puxou nós, falou, não, cara, não vai fazer isso. Que é isso, a música é linda daquele jeito. Então foi lá e foi feito um arranjo, lógico, foi feito um arranjo o quê? De metal, aqui a gente vai botar um metal e tal. Aí chamamos pessoas, foram lá, gravaram, a gente sufejou para eles, foram lá e gravaram. Então esse processo é natural, assim, acontece, né? Menos é mais, bem na real, menos é mais. Só que agora, em contrapartida, o primeiro single que eu gravei meu, que foi Deixa a Luz Entrar, que eu compus, eu gravei, eu compus e gravei a minha parte, óbvio, né? Chamei amigos para participar, também gravando, queria que fosse assim, né? Várias pessoas que eu gostaria de ter a experiência de gravar, além dos meus lá da Bonnie Morris, queria gravar com outros músicos, outras pessoas, foram lá gravar também, amigos. Na verdade, toda a minha carreira solo ela é assim, eu chamo pessoas diferentes que eu quero ter a alegria de gravar, porque eu não tenho uma banda minha, né? Tipo, eu não tenho uma banda Chico Fran, eu faço as músicas, vou lá e junto os músicos e gravo e lanço singles, né? A Deixa a Luz Entrar, que eu fui o produtor da música, que eu tava ali imerso na produção, cara, que coisa mais difícil era, mano. Porque cada linha que se colocava ali era como se fosse um filho, né? Então tu tava ali, então era tão difícil para mim tirar alguns arranjos e eu ficava naquela, cara, isso aqui, olha que lindo esse cello, não posso tirar esse cello, tem que deixar o cello. E aí, mas estava demais. Então eu tinha que, cara, vou tirar essa guitarra aqui, vou baixar um pouco aquilo ali, enfim, é um processo bem que eu fui amadurecendo também, fui aprendendo nesse sentido. A gente nunca sofreu, agora uma coisa legal, a gente nunca sofreu aquela pressão, por exemplo, de gravadora, isso não, né? Que a gravadora vem e fala para você, meu, transforma essa música num pagode, porque se não for pagode, nós não vamos lançar. Tipo, não, a gente nunca teve esse problema, né? Mas a gente sempre teve, sim, uma... Cara, nós somos... Eu falo por mim, eu sou um empresário da música. Eu sou dono da minha própria empresa que se chama Chico Fran General Bonnie Morris. Eu trabalho com isso. Então é óbvio que eu tenho que me comunicar com essa geração, entendeu? Então eu não preciso, aí entra toda aquela conversa que eu falei antes lá atrás. Eu não quero simplesmente fazer uma coisa que não me representa, mas eu também tenho que abrir, cara, eu tenho que estar aberto para entender o que está acontecendo nessa geração e comunicar com eles, entendeu? Aí porque senão não vai para frente, né? A não ser que eu já é difícil viver de música assim, sendo independente nesse sentido, então quanto mais se eu quisesse tocar uma música para eu ficar escutando, só para mim ficar escutando em casa. Então não tem como. Então a gente tem que ser inteligente nesse sentido também, né? É óbvio que eu não vou transformar minha música numa coisa vendável, entendeu? Eu acho que quando ela é vendável, ela já nasce vendável. É mais ou menos por aí, entendeu? Um hit, ele já nasce hit. Eu penso dessa forma. Quando eu compunho músicas e que eu penso, cara, isso é um hit, mano.
é boa. Ela só precisa ser escutada, ela precisa ser encontrada por alguém aí, porque é um hit, aí sim. Aí eu acho que eu não me esforço, tipo assim, eu vou botar essa palavra agora, eu vou mudar isso aqui para se tornar uma música comercial. Não. Quando é comercial, ela já vem comercial, para mim, na minha forma de compor. Agora, quando é uma música mais conceitual, ela já é conceitual também, natural, e eu também não deixo de lançar ela, porque ela não é comercial, tão comercial. Chico Dia Feliz é de que ano? 2009. Ah, foi os inícios da banda. Foi. A minha primeira música que eu compunha, que eu fiz ela, que eu compus, depois da minha fase gospel, porque eu tenho um disco lançado, com 18 anos eu gravei um disco gospel com as minhas canções sacras, vamos dizer assim, né? Gospel ao vivo, assim, ao vivo, lá em Passo Fundo, no Teatro Múcio de Castro. Foi muito massa, experiência. Então, com 18 anos eu estava numa experiência, tipo, gravar um disco ao vivo, entendeu? Tipo, no clique ali, tipo, vai. E taca ali que é isso, nas Deva. E, tipo, foi demais, foi muito, muito massa mesmo, essa experiência. Então, a primeira música que eu fiz, que ela rompia com a ideia de fazer músicas só para a igreja, foi Chance, cara. Chance foi a minha primeira música que eu compus, que ela abre um leque e eu começo a entender que arte, ela deve ser arte por si só. Entende? Que eu não preciso falar de Deus ou de Jesus para expressar a minha arte, ou o que eu acredito. Né? E aí é uma revolução dentro da minha cabeça, na verdade, porque tudo isso tem a ver com estudar teologia, depois eu fui para Curitiba, fui morar em Curitiba, fazer um curso lá de missões transculturais, que eu conheci galera do mundo todo, e aí eu via os caras lá, porque tem essa história da igreja, isso é importante eu falar, na real, tem essa história da igreja que o que é sacro e o que é secular, né? Então a música que você canta na igreja, que tu é um músico da igreja, tu não pode tocar música que não é da igreja, porque daí você está pecando. A maioria das pessoas, ou a maioria das igrejas no Brasil pensam assim, tem esse dogma, né? E eu sempre respeitei esse dogma por muito tempo, só que, cara, chegou uma hora que minha cabeça expandiu, explodiu, e eu comecei a ver que fora do Brasil não existia isso, né? Aí eu via, por exemplo, DVDs lá, sei lá, do Ronquenoli, que é um artista gospel internacional, tocando com o Vini Colaiuta, por exemplo, tocando com o batera do Toto. Tipo, eu falei assim, como assim? O cara, o batera do Toto tá tocando com gospel? Não, mas é pecar, é errado, como assim? Sabe, essas coisas, eu era adolescente, eu ficava assim, não, mas eu fui ensinado que de uma fonte não pode jorrar duas águas, água amarga e água boa, sei lá o quê. Então, cara, eu comecei a mudar minha concepção, mudar isso tudo, e eu comecei a escrever coisas que não eram mais sacras, digamos assim, né? Mas que foram compradas pela igreja. Para tu ver como as pessoas elas são toscas nesse sentido, são muito toscas, cara. Porque, por exemplo, Chance era uma música que a galera cantava na igreja. Por quê? Porque eu falo na música, eu falo o seguinte, não vou poetizar o que já é tão belo, não vou argumentar o que já foi provado, não vou me enganar cantando canções vazias, nem preciso fazer algo para merecer o teu amor. Eu estou usando só frases que, para quem está no contexto da igreja, entendeu? Faz sentido para eles. Não vou poetizar o que é tão belo. Tipo, Jesus, ele é maravilhoso. Eles vão levar para esse lado, né? É subjetivo, né? Aí eu falo assim, e não vou me enquadrar nas regras da religião. É isso. Por quê? Porque no contexto evangélico, né, são extremamente religiosos, mas são contra a religião. É muito louco isso, né? Porque para eles, quando se fala a palavra religião ou religiosidade, eles vão lá
para os fariseus, para os saduceus, que eram religiosos da época, que crucificaram Jesus porque eram religiosos. Só que hoje, eles continuam crucificando Jesus sendo os religiosos atuais, sendo os fariseus da época, né? Que mandam Jesus para a cruz, que torturam, que pegam a arminha e tudo mais. Então, essas coisas que mano, a galera não se liga, saca? Mas é isso. Então, essa música, por exemplo, Chance tocou muito tempo na igreja, a galera tocando na igreja, tá? Aí o que aconteceu? Então, essa foi minha primeira composição que ela não é sacra, ela é uma música, sabe? E aí, com todos esses caminhos meus aí que eu te falei, tanto estudando teologia em Passo Fundo quanto em Curitiba, e essa troca com pessoas de várias partes do mundo mesmo, tem a galera da África do Sul, da Inglaterra, da Noruega, enfim, eu fui conhecendo da Austrália, pessoas de toda parte dos Estados Unidos, enfim, tu começou a pensar assim, cara, por exemplo, eu sou amigo do missionário que é amigo do Elton John, mano, saca? O Joseph, que é um brother meu, volta e meia ele me manda mensagem, tipo assim, um cara querido, entendeu? Até agora faz tempo que a gente não conversa, mas um cara queridão, falei dele agora esses dias com uma pastora amiga minha lá do Rio de Janeiro, que o cara é amigo do Elton John, mano. O cara troca ideia com o Elton John, tá ligado? Tipo, vai lá, quando tem show do Elton John em Nova York, ele vai lá e tá lá junto com o cara, tipo, é doido isso. Mas conheci esse cara porque ele é um missionário, mano. E ele, cara, ele explodiu a minha cabeça com as ideias dele. E eu acho isso demais. Eu quero explodir a cabeça das pessoas. Enfim, aí, mano, me empolgo muito com essas coisas. Aí aconteceu que eu fiz essa música, Chance, beleza. A segunda música que eu fiz foi Dia Feliz. Só que a música gravada foi Dia Feliz. Chance foi ser gravada só depois. Depois do primeiro disco ainda. A tua primeira gravação emplacou? Caraca, Dia Feliz. E aí o que aconteceu? Eu fui expulso da igreja, fui convidado a ser retirado da igreja, porque Dia Feliz começou a tocar na rádio. Ela tocava na Atlântida, tocava acho que na época tinha pop rock em Passo Fundo, eu não lembro, acho que sim. Tinha o PF, que tem até hoje, enfim. Começou a tocar nas rádios, saca? E aí um dia o pastor me chamou para uma reunião, ele já estava, na época eu já cursava música, eu já estava caminhando por outros lados, tendo mais contato com esse mundo todo e tal. Aí um dia ele me chamou e falou assim, Chico, eu sempre respeitei ele, entendeu? Até hoje, vou respeitar nesse sentido, eu sei que ele acredita, deixa acreditar, nunca fui, tipo, vou afrontar os caras, não. É o jeito que eles vivem, né? Então, se eu não caibo mais no clube, então eu saio, né? Mas foi mais ou menos assim, ele me chamou para uma reunião e falou assim, Chico, tu tá com uma música aí tocando aí na rádio e tal, não sei o que. Ele, que legal, o senhor gostou? Ele falou, pois fica meio complicado. Ele falou assim, meio complicado. Essa música aí não fala de Jesus e tal, e aí agora tu começou a tocar nesses bar e tal. Eu falei assim, pois pastor, mas a palavra igreja, né, a igreja, a universal, não estou falando da igreja universal, a ideia universal é que a palavra ela é chamados para fora, né? A gente tem que estar fora, não é para estar dentro, né? A gente pode se reunir no templo, mas a ideia é estar fora. Então eu tô lá fora e eu só tenho, na época essa era a linguagem, né? Eu só tenho testemunhos bons. Na faculdade os caras me adoram, gostam pra caramba, gostam de mim, começaram a se interessar, a querer ir na igreja um dia numa troca de ideia e tal. Quando eu toco os meus shows, a galera me chega no final e fala assim, cara, o que tu usa? O que tu faz? Eu não vi, tu não tava bebendo, mas tu tem uma energia, uma coisa. E realmente eu não bebia, não me usava de nenhum artifício ou droga para ficar feliz no palco, coisa assim. Eu sempre fui quem eu sou, entendeu? Como ministro de louvor na igreja, eu era lá tocando no antigo Velvet, que era um bar de Passo Fundo, que era, tipo, quem tocava lá era só a galera massa, assim, e eu fazia um showzaço com energia, porque era amor, era emoção, era aquilo, era ser visceral, né?
E as pessoas no final vinham, queriam saber, tipo assim, cara, o que tu tá usando? Tipo assim, eu não tô, eu tô usando amor, eu tô usando alegria. Eu falava assim, para, meu, o que é isso? Não, cara, eu sou assim. Onde é que vocês estavam? Não, eu estava na igreja. Como assim na igreja? E aí eu falei essas coisas para ele, eu falei, mas Chico, não tem como, cara, Deus não tem isso para tua vida. Eu achei isso muito legal e eu quero falar sempre isso por onde eu for. Deus não tem isso para tua vida. Ele falou bem assim para mim. Daí eu falei assim, pastor, então, você me ensinou lá no seminário, quando você me deu aula, que nós temos um relacionamento pessoal com Deus, certo? Sim, sim, sim. E quem responde para Deus é o Senhor ou sou eu? Sobre a minha vida? É tu? Então, como eu que respondo para Deus, como é que eu vou chegar? Eu peguei uma parábola que Jesus fala dos talentos. Né? Jesus fala sobre os talentos, que um cara tinha um talento, o outro tinha 13, o outro tinha 5. O cara foi lá, no caso, o patrão foi lá e entregou para cada um deles. O que tinha um foi lá e escondeu o talento, e guardou, porque ele sabia que se ele perdesse aquele talento, ele ia se dar muito mal. Os outros foram lá e multiplicaram, né, os talentos, negociaram e multiplicaram. Um dia chegou o senhor deles e falou: cadê os talentos? O que tinha 5 foi lá, levou e ficou com 10. Ele falou, muito bem, você fez o talento que eu te dei, tá certo, que bom, você multiplicou. O outro foi lá, 3, estava com 6, 2, não lembro agora, 3 ou 2. Enfim, ficou 4 ou 6. Beleza, multiplicou. O outro chegou com, tá aqui, senhor, eu tô aqui com um talento. Mas o que tu fez com o teu talento? Eu escondi ele, eu guardei, porque eu sabia que um dia tu ia me cobrar. Mas se tu sabia que eu ia te cobrar e que eu queria que tu multiplicasse, tu não fez nada, nem para perder o talento tu serviu, tipo assim, para botar fora, entendeu? Tu foi lá e escondeu. Então, cara, esse teu talento aqui eu vou tirar, vou dar pro que tem mais ainda, tá lá, e tu, cara, tu vaza, tu tá demitido, digamos assim. Não vou entrar na situação agora de explicar a parábola, mas ela faz muito sentido no que diz respeito a foi-me entregue algo que por que eu vou esconder? Por que eu vou guardar lá? Né? Vou deixar escondido, guardado, porque com medo que um dia Deus vai vir e vai falar assim, Chico, você estava fazendo a coisa errada? Não, eu vou fazer o que eu acredito que é certo e o que eu acredito que Deus falou para mim fazer. Sacou? Porque no fim das contas, e eu falei isso para ele, no fim das contas, se um dia eu chegar diante de Deus no tal do juízo final, né? Essa ideia do juízo final, se eu chegar lá para ele, quem vai ter que responder vai ser eu e não vai ser o senhor. Né? E se eu chegar para Deus e falar assim, mas Deus, o pastor lá falou para mim que era errado. E aí Deus vai falar assim para mim, cara, mas eu falei para ti que era isso que eu queria que tu fizesse, que tu levasse para o mundo inteiro esse teu amor, essa tua alegria, e tu foi lá e fez o que o pastor falou que era para fazer? Não, tá errado. Então eu prefiro arcar com a consequência da minha escolha comigo mesmo do que eu ter que ir lá e ficar dando desculpa que foi você que me mandou, entendeu? Aí ele, pois é, e tal. Então eu falei, então é isso, pastor. Aí ele falou para mim assim, então tá, então o que a gente vai fazer é o seguinte, eu era líder de toda a parte de música da igreja, do Brasil todo, na real, e aí ele falou, então tu vai ter que entregar o ministério, então não, tudo bem, se é isso, beleza. E eu perguntei para ele, mas eu posso continuar indo na igreja? Tinha todos meus amigos lá e tal, né? Ele falou assim, olha, eu não posso impedir que um cachorro entre na igreja, então como é que eu vou impedir que tu entre? Ele falou assim para mim, né, cara? Aí eu pensei, mano, por favor, né, cara? E é por isso que a igreja perde muita pessoa legal pra caramba, sabe? Esse E, enfim. aspecto da culpa, né, cara, é muito. Esse aspecto da culpa que a religião envolve, essa coisa de te fazer se sentir culpado, né? Eu acho que isso é terrível, né, cara? É horrível. Sim. E aí ali eu fui expulso da igreja. Ali eu fui desligado, na real, né? E fez bem para mim, porque eu nunca perdi o meu contato com algumas pessoas que eu admiro, que eu gosto até hoje, e que a gente tem a condição de conversar, porque eu acho que isso é o legal, o respeito em trocar ideias, porque eu tenho entendimento da área, né? Mas eu não concordo com tudo da área, né? Então a gente tem essa troca. E aí, a partir dali, cara, dia feliz, só dali a gente ganhou Samsung Festival,
Dali a banda só fluiu, só. Daí tocamos com Gilberto Gil, eu abracei o Gilberto Gil, meu lindo, enfim, a gente foi caminhando. Eu quero saber um pouquinho disso, mas eu quero te falar uma coisa, quero te contar uma coisa que tu vai te surpreender, cara. Olha como eu conheci o Dig, e ele não deve nem saber que eu existo. Tá? A gente abriu, na época eu tocava batera, a gente abriu o show de um sertanejo em Chapada, no Jack Pub, na época. Existe ainda o pub, aumentou de tamanho. E aí, olha que maluco, velho. É as sincronicidades da vida, né? E aí, a gente eu fiz batera para um maluco lá de Chapada e tal, um rock. E aí depois, esse sertanejo tocou, o Dig fez free para ele, né? E tal. E aí no final, cara, eu fui conversar com ele. A gente começou a trocar papo. E eu falei, naquele momento, de uma banda de Passo Fundo que eu curtia muito, que era General Bonimores. E ele olhou para mim e falou assim, eu sou da banda. Eu falei, tu tá brincando, meu. Tu tá brincando, não pode ser verdade isso. Que Sim, eu legal, sou da mano. banda. Cara, assim, ó, foi uma coisa impressionante. E ali eu conheci, não sei se ele vai lembrar disso, né? Com Quem certeza você sabe vai lembra, lembrar quem sim, sabe cara. lembra. Quem sabe Porque lembra. o Dig é um cara que lembra de coisas que, cara, eu não lembro, mas ele lembra. Ele Pois é é, uma então. viagem, Então, ele tem o pra mim foi pegado. extremamente marcante isso, assim, cara. Foi, né? Que massa, mano, esses Uhum. encontros são lindos. E aí, linkando com isso, né, que tu falou do Dia Feliz, eu quero saber um pouquinho disso. Como é que tu compõe, cara? Porque assim, beleza, tu falou do amor, isso é amor, é a potência minha que tá refletida no amor que acontece as músicas, mas como é que é? O Chico compõe na bad, o Chico compõe quando ele tá mal, as letras aparecem na cabeça, como é que é esse processo? Como é que foi os bastidores de Dia Feliz, por exemplo, assim? Você deve lembrar disso, claro. Cara, eu não tenho nenhuma fórmula, uma fórmula no sentido. Eu acredito em duas. Vou te falar o que eu acredito como composição, tá? Eu dou aula sobre isso, no sentido de que é o que eu acredito como composição. Composição existe duas formas de se compor. A inspirativa, que é por inspiração mesmo, e por transpiração, que é o ato de escrever e compor, um exercício, saca? Eu confesso que eu sou muito mais da inspiração, mas o ato, a forma de compor, para mim, ela é inspiração muito mais do que transpiração. O que eu quero dizer com isso? Quando eu me inspiro em algo, eu vomito a música, tipo assim, sai. Uhum. Escrevo com melodia, com harmonia, já vem meio que pronto, assim, tá? Já fiz músicas no modo transpiração, que é o quê? Vou aqui escrever uma música hoje e eu vou começar a trabalhar nisso, seja a partir, geralmente vem com uma frase na minha cabeça e a partir dessa frase eu vou tendo melodias, eu vou tendo ideias e vou colocando no papel, tá? No caso de Dia Feliz, foi uma inspiração, né? Foi uma coisa que aconteceu na hora, assim. No dia do que eu fiz Dia Feliz, eu estava dando aula, eu dava aula de violão em Passo Fundo. Fazia uma semana e pouco, assim, que era só dia nublado, assim, só nublado, não tinha sol, aquela coisa toda, né? Eu estava dando aula, eu tinha uma aluna, uma aluninha na época, ela hoje já é uma mulher, né? Cara, eu tô ficando velho, hoje todas as minhas aluninhas e aluninhos, eles são tipo pai, mãe, então tudo assim, né? Na época, eu tinha uma aluninha, né? E que ela tipo assim, sempre acabava a aula, tipo, conversando, ela, tipo, triste por causa de uma situação lá da família dela e não sei o que e tal. Questões de adolescente mesmo, assim, sabe? E tava tendo problemas lá e tal
com um familiar, e era sempre uma tristeza, sempre uma tristeza. Então, tipo, se a gente chegava pra ela, vamos aprender tal música, daí ele começava a chorar, ah, porque eu tô triste, umas coisas assim. Normal, acontece, enfim. E aí, cara, eu tava dando aula pra ela, e eu falei assim, cara, então vamos fazer o seguinte, hoje eu vou fazer uma música, então. O que que tu acha de a gente fazer uma música pra você ficar feliz? Falei pra ela. E Caraca, dela, meu. ah, será que tu consegue fazer isso? Eu falei, vamos tentar então? Daí o que que aconteceu, cara? Tava com a janela tudo aberta, assim, e tal, tava vendo lá fora, não tinha sol. Daí Você foi fui, terapeuta. é, foi tipo isso. Eu peguei o violão e comecei a fazer. Tchan, 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 bem como é, mano. Exatamente. Tchan, 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 tchan. Olho pro céu, olhando pela janela. Tchan, tchan, tchan. Está tudo escuro. Tchan, tchan. Penso no que posso fazer para mudar. Falando ali Caralho, para ela. Me emociona, cara, me emociona. Aí olho para o lindo demais. céu e sei que na verdade existe, por trás destas nuvens, um sol a brilhar. Só que o que aconteceu? Eu comecei a fazer isso, aí ela ficou tipo assim, nossa, o professor tá fazendo uma música, né? E aí eu me dei conta que eu estava fazendo uma música de verdade, tipo assim, cara, tu tá fazendo uma música, saca? Aí eu falei pra ela assim, deixa eu só pegar um na época MP3, deixa eu pegar um MP3 para gravar o que eu tô fazendo? Daí ela, claro, daí eu fui lá, peguei o MP3, botei do lado e repeti. Sei que na verdade existe para essas luzes, o sol a brilhar. Daí puxei. O que posso fazer para transformar esse coração triste? O que posso fazer? Eu vou comprar um balão, sair voando por aí, só para te dar um dia mais feliz. Foi exatamente dessa forma, cara. E aí eu gravei, eu nem escrevi ela, eu gravei no MP3, entendeu? Desse MP3 eu mostrei para os guris e a gente gravou um outro MP3 para mandar para o Rodrigo, que foi o nosso produtor do primeiro disco. E, e foi assim, cara. Foi uma coisa que cara, eu quero poder mudar a vida das pessoas, mano. Só isso. Eu quero deixar um legado, só isso. Entendeu? Eu não sou perfeito, eu sei que eu erro com as pessoas pra caralho, mas o que eu puder fazer, eu quero fazer de bem para as pessoas e isso não é porque eu quero ter contas lá no céu, ele tá fazendo coisas boas. Não, eu quero fazer o que é certo, eu quero fazer o que é bom para as pessoas, mano. Deixar um legado. Eu tô pouco me preocupando se eu vou pro céu ou pro inferno. Nessa ideia de céu e inferno, sério. Eu nem penso nisso, cara. A galera fica achando, tu tá pensando. Cara, eu não penso céu e inferno, mano. Entendeu? Eu quero viver a vida aqui da melhor forma possível com Deus. A tristeza dessa menina tocou fundo, né? Em Ah, você. mano, muito legal, assim, cara. Eu nem Ela te sei, cara, arrancou. se depois ela, tipo, se liga, entendeu? Se ela pensa nisso, tipo assim, pô, olha que legal aquela música de Aflis, realmente, sabe? Que é uma pessoa que, tipo, a gente, tipo, ela, o marido dela, são pessoas que até o Dig tem mais contato do que eu, que eram pessoas lá da igreja, né? Uhum. Então, como eu não tô mais em Passo Fundo, volta e meia, quando tem todo mundo tem filho, aquela coisa toda, né? Quando tem os aniversários, que eu tô em Passo Fundo e tal, a gente acaba se encontrando de novo e tudo mais. Mas acho que nunca também caiu uma ficha assim do tipo, pelo menos ela nunca me falou isso, né? Tipo, olha, cara, Quem tu fez sabe uma agora música assistindo, aquela. assistindo esse vídeo vai cair a ficha. Pode ser. Eu me dou muito bem com o irmão dela. O irmão dela, tipo assim, volta e meia a gente tá trocando ideia. E é um lindão. Que ele era o cara que não ia na igreja, tá ligado? Ele era o cara que não ia na igreja, então a gente acabou se encontrando fora da igreja. E ele é um cara que, cara, ele mora fora do Brasil vários anos, e volta, de novo, e a gente não perde contato. É um cara que, tipo, manda um alô, volta e meia, tá lá, ô Chicão, que massa. Cara que me acompanha, sabe? É muito legal isso, é muito louco. Um parênteses, né? A gente nunca tem ideia de fato de quem te acompanha de verdade e a gente se surpreende com quem acompanha a gente de verdade, sabe? Uhum. Eu tenho uma experiência, e por isso que é legal a gente ser de verdade com as pessoas. Eu, não, Uhum. eu dou atenção para todo mundo, às vezes até demais.
E é que nem eu falo às vezes pra jornalista, tô dando atenção pros xarope, assim, demais, que não tinha que nem ficar, mas eu vou lá e dou, porque tá em mim ser assim. E aqui um testemunho agora, né, testemunho. Cara, teve um cara um dia, que era um cara lá de Passo Fundo,